vocês? Eu sou Giovana Fiorilo, pra quem não me conhece, e hoje eu vim trazer um assunto pra vocês que é de extrema importância na hora dos estudos. Estudos nada mais são do que anotações. Você só estuda quando você anota, quando você escreve. Então, nada melhor do que ter um caderno organizado, algo que fique bem visual e ajude o seu cérebro. Eu acredito muito nisso, eu não sei se tem algum estudo que comprova isso, mas pelo menos o meu cérebro é muito visual. Organizado de uma certa maneira ou com certas cores. Que a ideia mesmo não é memorizar, é você entender o que você está estudando, né? Ter sentido aquilo na sua cabeça, né? Uma coisa ser conectada à outra. Eu acredito muito que os estudos sejam um quebra-cabeça. Cada pecinha se encaixa perfeitamente na outra, então as coisas têm sentido. Não são informações aleatórias que você está jogando e fala, eu tenho que gravar isso porque eu tenho que gravar. Não, são informações importantes que têm algum motivo de estarem ali e de estarem conectadas daquela forma. Bom, gente, o primeiro tipo de anotação se baseia basicamente em você dobrar a folha ao meio. Eu vi esse tipo de anotação no canal da Chiclete Violeta e eu gostei bastante. Porém, tem várias formas de você fazer isso, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês esse exemplo. Eu organizei cada sistema em tópicos e fui anotando. Porém, você pode fazer diferente também. Que você pode ir anotando uma coisa embaixo da outra, ou você pode utilizar o espaço para duas informações. Aqui nesse caso, eu estava falando sobre produtores e eu coloquei o que eles realizavam. Então, mesmo dividindo a folha ao meio, eu consegui otimizar o meu espaço em dois lugares, colocando duas informações complementares. E a mesma coisa com consumidores, respiração celular. Aqui no caso da reprodução, tinha bastante informação e eu coloquei uma embaixo da outra, mas eu poderia ter feito desse outro caso que eu fiz aqui, ó. Explicando fecundação, eu coloquei a fecundação externa desse lado e a interna desse lado. Então, é só uma forma de você conseguir dividir o seu espaço e otimizar ele. Eu fiz esse outro tipo também, que é dividindo a folha literalmente ao meio, né, passando uma reta e colocando um embaixo do outro, assim como no outro. Só que no outro dava para você colocar informações complementares ao lado e você podia dividir o seu espaço da forma que você achasse interessante. Nesse caso aqui, você coloca uma coisa embaixo da outra mesmo, e eu quero mostrar para vocês a diferença na otimização do espaço. Vocês conseguem ver que eu coloquei muitos tópicos e tem muita coisa no tópico. Olha isso aqui. Isso aqui é um único conceito e tem um monte de explicações nele. E eu quero mostrar para vocês o método normal, que é o que as pessoas geralmente fazem, que é a anotação em tópicos normal. Olha esse caso aqui. Eu tinha algumas informações e eu escrevi elas normalmente, né? Colocando ao lado e tal. Porém, o seu espaço não fica otimizado dessa forma, porque tem coisas que você escreve que são muito pequenas e não preenchem o resto da linha. Então, se você for contar a quantidade de informações que tem nesse conteúdo aqui, que tá escrito na forma tradicional, e contar o tanto de linhas e conteúdo que você utilizou escrevendo esses conceitos, o benefício desse aqui fica muito maior. Você está ocupando menos espaço para colocar mais informação. Então, eu acho que fica um método bem interessante, ó, para vocês compararem a quantidade de informações que eu coloquei nesses conceitos e nesses conceitos. O último método é o método Cornell, que basicamente você também divide a folha, só que não ao meio nesse caso. Nesse caso, você divide a folha no começo, como se você fizesse uma margem. Tem alguns cadernos que já vêm com essa margem. São os cadernos da Oxford, se não me engano. Eu faço o seguinte, eu coloco o título normalmente e eu coloco do lado dessa margem títulos e subtítulos. Então, por exemplo, o título aqui era pré-história. Então, dentro da pré-história tem o paleolítico, aí eu coloquei o significado que é pedra velha e o neolítico, pedra nova. E aqui tem as outras idades, idade antiga, média, moderna, e aí eu coloco ao lado a descrição disso. Eu fiz mais ainda, eu fiz o método Cornell e mais a divisão. Eu dividi a folha na metade também. Dá até pra ver um pouco da linha da dobradura aqui. E aí eu coloquei dentro dessa idade, eu coloquei no Brasil. O que isso significou no Brasil. Então eu dividi a minha folha em 3 partes. Porque se eu fizesse no método de tópicos, eu colocaria tudo uma coisa embaixo da outra. E ia ocupar muito mais linha do que eu acabei ocupando aqui. Porque eu reaproveitei o espaço para 3 informações. Título, a informação e no Brasil, a informação. Aqui na parte de baixo,
Eu coloquei assim também, eu dividi em 3 etapas, ó. Causas da colonização no Brasil. E aí tem tópicos aqui e os outros tópicos do outro lado. A não ser quando eu vou escrever alguma explicação, eu deixo completa a informação, ó, na linha toda. Mas se forem tópicos, eu divido como se a folha tivesse dividida ao meio. Como nesse caso aqui. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, né? Porque você consegue otimizar o seu espaço, deixar as coisas mais compactas e interligadas. Eu gosto bastante de fazer isso, eu faço todos os tipos, como vocês perceberam. Dependendo da quantidade de matéria que tem aquele assunto, é o método que eu escolho pra fazer. Então vale super a pena, espero muito que vocês tenham gostado.